Galera, ontem foi dia de Copa do Brasil e a gente ficou de olho nesse jogo do Vasco, né? Botafogo 1, Vasco 1, partida que foi para os pênaltis, resultou aí na classificação do Vasco. O Vasco está na semifinal, né? Vai enfrentar aí o vencedor de Fluminense e Bahia, que foi o Fluminense. Então, o Bahia, inclusive, perdeu uma oportunidade de chegar numa semifinal contra o Vasco, que seria de fato acessível. Não é um grande favorito para a Copa do Brasil, mas vai surpreendendo aí nessa competição, tá? Chegando na semifinal. E eu queria falar sobre isso porque o Vasco deixa pelo menos dois lesionados dessa partida contra o Botafogo e o Ceará tem o Vasco aí como adversário no próximo domingo. Vamos trazer as últimas notícias que envolvem essa partida, falar de Ceará, falar das últimas do Vozão. O William Machado falou em imprensa, em coletiva de imprensa, em relação ao Verratti, né? Como é que vai ser essa disputa contra o atacante do Vasco, que é um dos grandes destaques do adversário. Enfim, tem alguns assuntos aqui nesse vídeo. Deixa o like, compartilha, manda para geral quem puder. Seja membro BPR, membro, entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Aproveita, passa no site da GoCase, cara. QR Code está aí na tela. Usa o nosso cupom Bora Porracha para um desconto especial em capinhas personalizadas, garrafas fresh, garrafas térmicas, copos térmicos, mochilas, enfim, uma infinidade de produtos personalizados para você que torce Vozão ou outra equipe também, que a GoCase tem aí o licenciamento de vários clubes do país. Beleza? Vamos pro vídeo. Simbora, galera, vamos lá. Teve jogadores, né? Tiveram jogadores lesionados na partida contra o Botafogo ontem. Um bom jogo, né? Um bom jogo de se assistir. Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, 1-1, decidido dos pênaltis. E aí eu até trago aqui as notícias que vêm do lance, né? Em relação a Piton e Tietê. Dois jogadores que saíram lesionados e certamente estão de fora do jogo de domingo contra o Ceará, tá? O Tietchan, que inclusive, cara, ele sentiu a mesma lesão, tá? Ele acabou sentindo uma lesão muscular na coxa durante a partida contra o Corinthians e aí sentiu a mesma lesão nesse jogo aí contra a equipe do Botafogo, foi substituído, então provavelmente não joga contra o Ceará. E o Piton, lateral esquerdo, teve uma entorse de tornozelo, tá? Saiu aí com muito inchaço, né? Dolorido e tal. Ele saiu inclusive de muletas, tá aqui, ó. Lucas Piton. Então, jogador que deve sim desfalcar a equipe do Vasco, tá? A gente, obviamente, não comemora lesão de jogador nenhum, né? A gente só observa que não deixa de ser um sinal, assim, uma notícia que é lamentável para eles, mas a notícia que, enfim, acaba sendo boa, porque é um desfalque, né? Dos jogadores do Vasco, mas toda a recuperação aí para os jogadores do adversário, tá? De fato, então, Piton e o Tietê devem ser ausências nessa partida do domingo, tá? Domingo à noite, domingo 8h30 da noite, jogo importantíssimo, tá aí a lista de lesionados do Vasco, que vai aumentando, né? Jair, Thiago Mendes, Adson, Lucas Piton e Tietê são jogadores aí lesionados, galera. E o jogo é muito importante porque o Ceará tem 26 pontos, tá ali a 4 pontos do Z4. Vasco tem 22, que é a pontuação de Z4, né? Pontuação do Vitória, que é o 17º. Vitória só tem 4 vitórias, né? Por isso que ele tá ali na zona de rebaixamento. E o Vasco tem mais saldo que o Santos, tá? Então são 3 times dividindo aí essa mesma pontuação e o Vasco na 15ª colocação. Precisa vencer para se afastar do Z4 e se aproximar do Ceará. E o Ceará não pode deixar isso acontecer, tá? Então, jogo importante, confronto direto contra a equipe que vem muito motivada, que é a equipe do Vasco, né? Depois dessa classificação, tá muito bem com a torcida nesse momento. Mas, cara, é outra partida, é outra história. Não tô falando que as lesões vão definir a partida, pelo contrário, o Vasco tem mais elenco que o Ceará, mas o Ceará tem condições sim, tem feito grandes partidas, tem competido, né, em grandes partidas nessa Série A. E quem sabe aí, pelo menos um empate, cara, a gente pode conseguir lá em São Januário, tá? William Machado falou um pouquinho sobre esse desafio de enfrentar Verratti, cara. Verratti que é o grande destaque do Vasco, né, junto com outros destaques também, né, Coutinho e tal, mas Verratti é o artilheiro do Vasco na competição. E ele falou um pouquinho sobre isso, porque o William Machado, inclusive, que está de volta, é um retorno do Ceará, junto com o Matheus Bahia, que deve ser um retorno também. Lourenço também deve estar retornando entre os titulares. Mas o William Machado é um dos maiores
em algumas estatísticas, né, desse Brasileirão. Uma delas é em duelos aéreos. Ele é o que tem uma das melhores estatísticas em duelos aéreos e o Pedro Acaraiado, nosso repórter, falou sobre isso com ele. De William, Pedro Acaraiado do Bora por Racha. Você aí que é o grande machado da nossa zaga hoje, né? Talvez possa se. Acho que dá para dizer que é a sua melhor fase, né? Na carreira. Queria saber o que é que você atribui a isso e também te passar um dado do SofaScore também, que você e Pedro Raul, não sei se vocês sabem, mas vocês são respectivamente líder e vice-líder de embates aéreos, né? Como é que isso pode ajudar, se de alguma maneira isso pode ajudar o Ceará contra o Vasco, né? O jogo aéreo e tal. Boa tarde. Realmente, cara, é um dado importante porque nós vamos enfrentar também um jogador que nós defensivamente, né? Vamos enfrentar um jogador que na bola aérea é muito bom, que é o Verratti. E até em algumas outras entrevistas eu sempre falei que foi um cara muito difícil de marcar porque ali dentro da área ele usa muito desse jogo, né? De duelo, de contato e também de duelo aéreo. Então vai ser fundamental, importante. A gente tem trabalhado também, né, cruzamento defensivo, porque a gente sabe que vamos precisar bastante no jogo, porque a equipe do Vasco usa muito isso, né? Tem muito jogo apoiado ali, o Diniz gosta de um jogo de troca de posição, enfim, todo mundo já conhece bem, mas a gente sabe que ali no último terço eles procuram a referência deles, que é o Verratti, e é um cara que todo cuidado é pouco. A gente teve a experiência no jogo aqui que a gente estava ganhando 2-0 e uma bola ali que ele acabou fugindo, ele fez o gol. Sim. Então, é um dado importante porque vai ser muito útil naquela partida, porque vamos enfrentar um dos melhores cabeceadores do campeonato também, que é o Verratti. Boa tarde, William. Tá aí, uma leitura tática, né, do William Machado, boa leitura inclusive, né, falando sobre essa questão do Vasco, um jogo apoiado, que sempre procura ali o centroavante, e lembrando que, né, no jogo aqui de ida, o Ceará venceu, mas teve gol do Verratti, teve ali uma certa pressão do adversário, mas o Ceará conseguiu sustentar os 3 pontos, a vitória em cima do Vasco, cara. Vai ser um jogo importante, tá? Muito importante, um jogo tenso, difícil, mas quem sabe aí a gente consiga pontuar neste domingo, 8h30 da noite. Esse corte tá lá no nosso Instagram. Se você não segue, segue agora, @BPRVozão. Em todas as redes sociais, a gente tem postado atualizações, cortes aqui das lives, vídeos, enfim, cara. Começando novamente jogos do Ceará, chega de data FIFA, pelo amor de Deus, vamos embora, que tem aí mais 3 jogos do Vozão nesse mês de setembro, a gente vai estar acompanhando tudo. Por aqui domingo tem live, mas hoje mesmo, mais tarde, tem uma livezinha também pra gente bater um papo sobre o Ceará, que embarca hoje, tá? O Ceará embarca nessa sexta-feira, então à noite a gente já deve ter aí a lista de relacionados e começa a projetar aí um possível time titular do Vozão pra domingo. Fechou, galera? Tamo junto, deixa o like antes de sair. Um abraço, até a próxima, bom fim de semana, bora Vozão.